Olá, boa tarde e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo 10. Assim está escrito: aprovando o que é agradável ao Senhor. Mais uma orientação de Paulo aos irmãos, nesta oportunidade, a igreja que estava em Éfeso. Uma igreja vibrante, abençoada, produtiva, que realmente tinha a sua identificação com as riquezas espirituais que provêm da parte de Deus para os salvos. E aonde Paulo revela aqui àqueles irmãos, ou torna conhecido deles, a revelação que Deus lhe fez do mistério com relação aos gentios, que eles também são coparticipantes de Cristo. Então ele diz, o mistério que noutros séculos estava oculto, mas que foi manifestado, como agora tem sido revelado a ele pelo Espírito Santo. Esse mistério foi aquele de que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esta revelação Deus deu a Paulo, e ele então, escrevendo a esta igreja espiritual abençoada, uma igreja conquistadora, ele escreve a ela neste sentido. Uma pena que com o passar do tempo deixou-se entrar a frieza, a fraqueza, o desânimo e, portanto, ela recebeu uma repreensão de Deus por ocasião da revelação que foi dada a João na ilha de Patmos. Mas, nos dias de Paulo, jamais se pensaria que esta igreja de Éfeso se tornaria aquilo que se tornou alvo da repreensão do Senhor. Isso traz para nós realidades dos dias atuais. Quantas igrejas se levantaram na presença do Senhor, foi estabelecido de acordo com a sua palavra, vivendo a realidade da presença e do poder de Deus, e ao passar dos anos foi perdendo essa identificação e tornaram-se irreconhecíveis diante de Deus, sendo alvos de repreensão, conforme observamos nos dias atuais. Quantas igrejas, olhamos hoje, igrejas centenárias que foram necessárias na oportunidade, se levantaram como um tributo de gratidão a Deus, de proclamação do Evangelho, de uma vida pura, de santidade, de aprovar as coisas que são excelentes e agradáveis diante do Senhor e andar com uma conduta irrepreensível, hoje nós reconhecemos e as observamos nos dias em que elas deixaram para trás estas boas práticas e hoje estão vivendo a semelhança da igreja de Éfeso quando da degradação, ou seja, quando começou a existir a mistura. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E assim também nas relações na igreja, por conta da iniquidade, perde-se a essência do amor, da comunhão, da fidelidade, da obediência à orientação de Deus. Mas ao tempo em que Paulo escreveu, esta igreja era realmente um testemunho naquela localidade. E a orientação dele para aqueles irmãos, dentre tantos conselhos que ele deu a eles, está este versículo 10 que li, que diz assim: aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, quando nós lemos este versículo, ele diz que nós devemos procurar, conhecer, discernir as coisas que se são agradáveis, não a mim, não a você,
mas agradáveis ao Senhor. Ora, se para encontrar algo que seja agradável para nós, nós levamos um determinado tempo até discernir e descobrir o que nos é desejável e então transmitir isso por palavras. Quando nós encontramos Paulo orientando esta igreja, ele está dizendo que nós devemos viver aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, nós precisamos conhecer aqui, em primeiro lugar, o Senhor. E para conhecer ao Senhor, é preciso estar em uma íntima comunhão com Ele. Deus não se revela a estranhos e a pecadores. Ele revela-se a servos que se devotam a Ele com fidelidade, com lealdade, com submissão e respeito. Portanto, o Senhor a estes se revela. E ao se revelar, está estampado a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, aquilo que lhe é agradável. Deus abençoe a irmã Cláudia Clau. Aquilo que lhe é agradável. Então, ele disse aqui, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é que pode ser agradável ao Senhor que nós precisamos ter conhecimento e aprovar? Agora, como é que nós aprovamos uma coisa com relação ao Senhor? Não é somente aprovar de palavra, de boca, não. Mas é aprovar do coração. É aprovar com uma vida que confirma aquilo que estamos aprovando. Então, com relação às coisas de Deus, a nossa aprovação, ela vai se dar na medida em que nós tivermos o discernimento daquilo que é agradável ao Senhor e nós vamos vivenciar no nosso dia a dia. Então, o nosso comportamento, as nossas ações, elas vão confirmar diante do Senhor aquilo que lhe é agradável ao Senhor e que também, uma vez salvos por Cristo Jesus, torna-se também agradável a nós que servimos ao Senhor e estamos caminhando na condição de nos tornarmos um imitador do Senhor Jesus. Paulo foi um imitador nato. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele chegou a uma profundidade de conhecimento e intimidade espiritual com o Senhor, que lhe foi revelado grandes segredos da parte de Deus. E ele deixou vários deles registrados nas suas cartas, as mais variadas igrejas pelas quais ele havia passado. E aqui em Éfeso, ele diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, para nós praticarmos esta orientação, nós precisamos primeiro conhecer o Senhor. Segundo, nós precisamos conhecer o que é agradável diante do Senhor. Terceiro, nós precisamos ter o discernimento para não confundir o que é agradável ao Senhor e o que é agradável a nós. Nem sempre o que é agradável a nós é agradável ao Senhor. Então, precisamos um discernimento para não confundir as coisas. Então, aqui está, aprovando o que é agradável ao Senhor. Senhor aqui, Senhor Jesus Cristo. Então, o que pode ser agradável a Ele? Para entender isto, nós precisamos entender, então, qual seja a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus está estabelecida na sua palavra. Quando nós vamos a Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2, está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro deste versículo está a condição. Qual é a condição para nós conhecermos e experimentarmos a vontade de Deus? Bem, a condição é
não vos conformeis com este mundo. Então nós não podemos estar amoldados ao mundo, vivendo a prática mundana e querendo experimentar a vontade de Deus. Isto não é possível. Deus abençoe Sidney Silva. Isto não é possível. Então, em primeiro lugar, não se conformar com este mundo significa romper com o mundo de trevas e de pecados. Uma vez que agora nós somos do Senhor, o mundo não deve mais dominar o nosso coração. Nós não devemos ter no coração desejos relacionados e que são próprios do mundo. Não se conformar com ele, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento à luz do que a palavra de Deus oferece diante de nós. E quando chegarmos a este momento de desconformar-se do mundo para estar aliado com o propósito e a vontade de Deus, nós vamos experimentá-la. E diz-nos aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que nós temos que aprovar aqui? A vontade de Deus. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Se tem uma coisa que é agradável ao Senhor, é a vontade própria dele, a vontade de Deus. E na Bíblia está repleto de textos falando sobre a vontade de Deus. Por exemplo, quando Jesus ensinou a oração do Senhor, que é chamada a oração do Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Então, a vontade de Deus está ali. Quando Jesus veio, assumiu o lugar que Deus lhe deu aqui na terra para realizar a obra da redenção, ele disse: eis aqui vim para cumprir a tua vontade, ó Pai. Então Jesus conhecia e aprovava a vontade do Pai, o que lhe é agradável. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento e por meio dele cheguem à salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então, em Romanos 12:2 diz que nós podemos, depois de rompermos com o mundo e sermos renovados espiritualmente no nosso entendimento, nós vamos experimentar que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, é excelente e que nós devemos aprovar, porque isto é agradável a Deus. O maior prazer de Deus é quando ele vê um homem, uma mulher, como eu, como você, outrora perdido, distanciado, corrompido, manchado pelo pecado, mas uma vez liberto, transformado, purificado, estarmos inteirados da vontade de Deus e o nosso coração seguro de cumprir a vontade de Deus. Então nós estamos aprovando diante do Senhor aquilo que ele é agradável. Quando nós observamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo de número 3, está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Então, à medida em que nós vivemos uma vida de santificação diante da presença de Deus, nós estamos aprovando e experimentando aquilo que é agradável ao Senhor. Em Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 10, está escrito assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, aprovando o que é agradável e as coisas que são excelentes. Paulo disse que ele havia reputado por perda todas as suas coisas para adquirir a excelência do conhecimento de Cristo.
aqui em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 7 e 8. Diz-nos assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Abro mão de tudo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo entendeu que a excelência do conhecimento de Cristo era melhor do que tudo aquilo que ele tinha e que anteriormente lhe era muito peculiar. Mas ao conhecer a Cristo, ele descobriu algo melhor, algo excelente, algo que é aprovado diante do Senhor. E, portanto, ele abriu mão de tudo para alcançar a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, aprovando, então, as coisas excelentes e sendo sinceros e sem nenhum escândalo até ao dia de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 21, a máxima diz-nos assim: examinai tudo, retende o bem. Então, para que nós aprovemos o que é agradável ao Senhor, nós precisamos examinar tudo. E ao examinar tudo, para reter somente o bem, o que lhe é agradável, as coisas que lhe são excelentes, nós precisamos ter o discernimento apurado, o discernimento espiritual na nossa vida. Só através do discernimento nós vamos conseguir diferenciar uma coisa de outra. Aquilo que não é aprovado nem agradável ao Senhor e aquilo que lhe é aprovado como agradável. Então, o discernimento vai nortear a nossa vida e nos conduzir por um caminho de segurança, para que não sejamos seduzidos e enganados pelas coisas que o mundo oferece, no sentido de nos iludir e tirar do propósito da vontade de Deus. Então, aprovando as coisas que lhe são agradáveis ao Senhor, aprovando o que é agradável ao Senhor. Este deve ser o nosso procedimento diariamente. Procurar entender e descobrir, à luz do que a palavra de Deus revela, o que é agradável ao Senhor e empenhar-nos, esforçando-nos para viver, praticando pela experiência pessoal e colocando diante do Senhor a nossa aprovação, aquilo que lhe é agradável. Nós só podemos aprovar quando realmente nós vivenciarmos aquilo. Do contrário, nós não podemos aprovar uma experiência pela qual nós não passamos. Por exemplo, a experiência de terceiros. Para quem passou aquela experiência, é algo fantástico. Mas para mim, que não passei por aquilo, eu simplesmente ouvi para tirar dali lições. Mas aquela experiência não traz sentido para mim. Ela só vai trazer sentido para mim quando eu passar por aquela experiência. Então aqui está nós passarmos pela experiência do conhecimento, da intimidade com o Senhor, receber dele o discernimento para conhecer o que lhe é agradável e dentro do que lhe for agradável, que nós possamos aprovar. E a maneira de aprovar é com a nossa conduta, com o nosso procedimento, as nossas atitudes é que vão dar sustentação a esta aprovação do que é agradável ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 2 e o versículo 18, está escrito assim: e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes. Então, primeiro, para aprovar, nós precisamos saber o que é agradável ao Senhor.
nós já entendemos aqui que o marco principal que é agradável a Deus é que a sua vontade seja feita, seja realizada aqui na terra. E como é que a vontade de Deus será realizada aqui na terra? Através dos salvos por Cristo Jesus, que vivem a realidade da salvação em fé, em alegria, em comunhão, em disponibilidade diante do Senhor, recebem dele o discernimento espiritual e a revelação da sua vontade. Quando isto acontecer a cada um de nós, então nós vamos passar a vivenciar aquilo que Deus nos revelou através da sua palavra e vai tornar-se uma experiência pessoal na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. E por experiência, nós vamos demonstrar diante do Senhor que a vontade que é agradável a Ele, ela também é aprovada a mim. Ela também será agradável para mim. O meu maior prazer será, então, fazer a vontade do Senhor. Fazer o que lhe é agradável. Aprovar o que lhe é agradável. Então, tudo isto nós aprendemos num conselho de Paulo dado à igreja de Éfeso. Quando nós seguirmos por este caminho e levarmos a sério esta orientação, aprovando o que é agradável ao Senhor, nós vamos certamente nos encontrar procurando conhecer e experimentar a vontade de Deus, que lhe é agradável. E ela é, conforme nós lemos em Romanos, ela é esta vontade de Deus. Ela é, conforme li aqui, perfeita, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, é algo que vai mudar por completo a nossa vida para melhor, para mais próximo do Senhor, para mais íntimos, mais espirituais, mais ligados às coisas de Deus. A vontade é boa, é agradável e é perfeita. E é possível eu e você experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, fica para nós a orientação, aprovando o que é agradável ao Senhor. Que o Senhor possa ajudar-nos, que possamos direcionar-nos à luz da sua palavra para este caminho excelente na presença do Senhor, aprovando o que é agradável ao Senhor. Reflitamos sobre este ponto e procuremos aprender a vontade de Deus, vivenciá-la e disto ter experiências próprias na nossa vida, juntamente com o Senhor. E assim seremos um testemunho vibrante para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, mas a partir daí passarão a interessar-se por conhecer quem é que modifica, que transforma a nossa vida. E aí então diremos com palavras e com a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.